em regra pela concisão e objetividade, solicitamos a mesma disposição por parte dessa nova mesa, dispõe do tempo regimental de até 15 minutos e concedo a palavra ao senhor Antônio Coelho Meireles Neto, presidente do Sindicato Intermunicipal dos Agentes de Trânsito da Paraíba, Sinatran, para fazer uso da palavra e expor os seus argumentos e razões para tentar o convencimento dos senhores deputados e deputadas aqui presentes. Boa tarde a todos presentes. Cumprimento a todos os parlamentares em nome do presidente Efraim Filho, a quem parabenizo pela celeridade do andamento dos projetos na comissão. Nossa categoria pleiteia um porte de arma em serviço. O projeto de lei 3624/2008 e o projeto 4408/2008 se apresenta em pauta com um substitutivo. Esse substitutivo leva a nomenclatura de agente da autoridade de trânsito, já que em nosso país é muito diversa a nomenclatura dada a essa categoria. Em alguns municípios, operador de trânsito e assim por diante. Então, ela vem de forma concisa contemplar aqueles que têm a competência de autuar, aplicar as medidas administrativas do trânsito, apreensão de veículos, atividades semelhantes à dos policiais. Veja, por exemplo, os agentes da autoridade de trânsito no âmbito federal, os policiais rodoviários federais. Eles, quando estão realizando as atividades de fiscalização de trânsito, não abrem mão da sua medida cautelar de ainda estar portando a arma em serviço no momento da abordagem. Por alguns deputados que consideram essa ação uma ação de fiscalização que não gera risco. Mas, no entanto, eles não abrem mão de uma abordagem cautelar. E, no entanto, os criminosos que eles podem entender que possa estar conduzindo aquele veículo, eles vêm das cidades, da área urbana. E quando se diz que diminuiu os crimes, né, no país, podemos até parabenizar São Paulo por estar aí diminuindo, mas alguns estados no Brasil não está assim. Vou citar, por exemplo, a Paraíba, o estado do qual eu sou cidadão residente. Antes da lei 10.826 de 2003, a Paraíba ocupava o 20º lugar no mapa da violência. Hoje ocupa o 6º. Então, se comemoramos por um lado que diminuiu a violência, por um outro, em algumas regiões do país aumentou. Podemos parabenizar São Paulo, que talvez os índices de crime lá sejam domésticos, mas a execução nas ruas aumentou. Para você ter uma ideia, a minha cidade, uma cidade de 100 mil habitantes, são assassinadas 60 pessoas por ano. Quase 3 vezes a média nacional. E os assassinos estão conduzindo veículos. Eles estão em motocicletas, em carros. Na maioria deles são 2 elementos na motocicleta. E esses indivíduos, como estão fugindo dos seus crimes, eles não vão se atentar às leis de trânsito. Eles podem transitar na contramão. E quem é o agente público? O primeiro que ele pode se deparar é o agente de fiscalização de trânsito. Né? Então, se porventura, e já corrigindo o fator surpresa, o fator surpresa está do lado do agente de trânsito. Porque ele vê a infração e vai abordar. Quem está abordando é o agente de fiscalização de trânsito. E não o criminoso que vai assaltar. Não se trata de conceder o porte de arma ao agente de trânsito para se defender um assalto. E sim, para dar aquela contribuição, mesmo que indireta, como citou o Vanderlei Sirac, no seu voto separado. Indiretamente, essa categoria contribui para a ordem pública, tem sua parcela no âmbito da segurança pública, e em algumas situações, e não raramente, ele corre risco, porque todo dia está fiscalizando, todo dia se tem infrações de trânsito, e em algum lugar desse país alguém está matando alguém. E, como eu já citei, a fuga é na via pública. Senhores deputados, se o projeto do porte de arma não for considerar agente de trânsito, da mesma forma que os procuradores, a ameaça de extinção. Por quê? No âmbito federal, são os policiais rodoviários federais que atuam com porte de arma. No âmbito estadual, na maioria dos governos, opta por
designar os policiais militares que portam arma e não abrem mão, mesmo na atividade de polícia administrativa do trânsito, com as mesmas atribuições de autuar, de reter os veículos, aprender, recolher a documentação dos veículos infratores, eles não abrem mão. Colocam um projeto para armar esse pessoal, para ver a reação que dá. Olha, a solução do nosso país não é só desarmar, é educação. Se tivéssemos um país com uma educação de primeira linha, nem a polícia havia necessidade de portar arma. Eu gosto muito de assistir filme. Quem não lembra daquele filme do Demolidor? Do Stallone. Todos os policiais só portavam bastões que davam choque. Desarma a polícia dar os bastões de choque. O que acontece? Pode pagar o preço. Então, investir na educação para futuramente não haver necessidade de nenhuma categoria solicitar o pedido de porte de arma. E um detalhe no substitutivo é que é facultativo. Na verdade, o que está pedindo aqui a União é que autorize os entes federativos a tomar essa decisão. E a discussão não seja só no âmbito federal, porque os problemas são locais. Se São Paulo vai chegar a um nível que os policiais vão portar bastões apenas de choque, a Paraíba pode não chegar a esse momento ainda tão cedo. E se dermos a autorização aos entes federativos, pode seguir o exemplo do instrutor, o perito em armas aí, que desarmou a guarda. Desarma, não precisa mais. Agora, só proibir, esquece que a maior causa do assassinato não é a arma, é quem está portando a arma. Olha, se eu falar aqui, 50 mil pessoas morrem por ano nos homicídios, 40 mil no trânsito. Só acontece o acidente frontal porque alguém está transitando na contramão. O acidente, o aborramento lateral, porque alguém desrespeitou a vez no cruzamento. Aí o que acontece? Aí diz, por que não morre a gente trânsito todo dia? Me diz a estatística, quantos agentes de trânsito morrem em relação ao seu número de agentes de trânsito? Não morre muito mais, porque, gente, eu vou confessar aqui, tem muita omissão no nosso trabalho. E não pense que só aplicar a multa, anotar a placa, vai salvar vidas no trânsito. É preciso sanar a irregularidade. É preciso que quem esteja na contramão seja contido. Não continue transitando na contramão. Porque vai bater em alguém que vem certinho. Olha só. As guardas municipais aí que estão querendo o seu espaço no trânsito, que é um prejuízo para a sociedade, porque, vou dar um exemplo aqui, novamente citando um exemplo do que colocou no voto separado do Vanderlei Sirac, de chamar os policiais, as autoridades policiais, nos casos de problema do trânsito. Na Paraíba já teve casos de os policiais recusarem a ocorrência, porque quando eles estão fora de atividade, eles são condutores e muitos deles cometem infração de trânsito e, infelizmente, em algum dia ele vai estar no comando da guarnição, aí ele pode querer se vingar. Isso acontece, não foi errado na Paraíba não, aconteceu em Goiás, apresentaram ali um BO, na Paraíba também fizemos o BO. Então, gente, vamos ser democráticos, vamos levar a discussão para os estados, para os municípios. Autoriza aqui, como projeto de lei, no âmbito da União, ele leva a discussão para a questão social local. Não podemos ter uma forma cega do desarmamento, no sentido que a segurança pública avançou em alguns estados, não. Lembrar que alguns deputados que já se manifestaram favoráveis, como, por exemplo, o Romero Rodrigues, que deu seu parecer no ano passado pela aprovação, hoje o Francisco Araújo, de Roraima, tivemos até um deputado do Rio de Janeiro, o Carlos Alberto, que tem uma experiência de segurança pública e foi favorável. Então, isso comprova que há a necessidade de realmente levar a discussão para a questão local. E não vamos generalizar, achar que armar um agente de trânsito vai haver um acidente, alguém pode usar aquela arma, usar do abuso de poder. Olha, se um juiz é preso, então todo juiz não merece credibilidade? Se um homem estupra, todo homem é estuprador? A polícia, por exemplo, olha, o controle de armas, eu vou até dar uma dica aqui, o controle de armas
tem que ser generalizado. As guardas municipais, em 2 anos, têm que ser submetidas a exame psicológico. No entanto, a polícia não. Quando ele ingressa, ele faz exame psicológico, e se ele endoidar depois, ele continua portando a arma. Eu estive numa atividade em Fortaleza, e lá eu tive acesso a um policial, conversei, e ele disse, olha, inclusive eu trabalho no CAPS, né, Centro de Atenção Psicossocial, e ele disse, eu sou usuário do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, tenho acompanhamento psiquiátrico e estou tomando medicação. E, no entanto, eu estava com arma na cintura. Está vendo qual é a situação? Como no caso, a Guarda Municipal, isso não vai acontecer, porque em 2 anos eles submeter, né? Os agentes de trânsito, por exemplo, aprovando esse projeto, vai haver necessidade de alterar a portaria 5.123, né? Ou seja, é lá nessa portaria que diz que a guarda tem 2 anos tem que fazer, submeter esse exame. Então, vai aí, bom, trânsito é uma profissão mais interessante, então coloca anualmente, né? Mas dando a oportunidade de a gente avançar em alguns locais. Se São Paulo é contra, se São Paulo já avançou na questão da educação, parabéns, serve de exemplo para os demais. Mas não vamos ser contra os demais estados de forma, assim, impor. Nós não estamos impondo quem não quer se armar. Mas quem não quer se armar está impondo a gente não se armar. E armar para o serviço. Aquela preocupação que colocaram aqui na mesa. De um acidente doméstico, no caso, nessa lei não vai. Porque é em serviço. O porte é da instituição. Deixa lá. Claro, os mecanismos têm que ser criados de maneira essas armas, né? Já ter um cuidado de forma que não venha a ser roubada, né? Essa questão de cuidar do trânsito, como eu já falei, as medidas administrativas, é bem mais do que a gente diz, assim. Você pode ver o agente de trânsito num cruzamento, lá controlando, naquele momento ele pode realmente não estar necessitando da arma. Quando ele está em frente a um colégio, ajudando as criancinhas a atravessar uma faixa de pedestre, realmente naquele momento ele não está. Mas quando ele está numa viatura, fiscalizando, à madrugada, olha o exemplo da Paraíba, por exemplo, no Nordeste, né? Na época de São João agora, os agentes de trânsito vão trabalhar 24 horas, desarmados, e olha só, se São Paulo tem contingente de polícia para colocar ao lado dos agentes de trânsito, ótimo. A Paraíba não tem contingente. Não tem contingente para isso. Certa vez, nossa associação teve contato com o comando do batalhão do Estado, né? E solicitou o apoio da polícia, porque estava havendo muita agressão. Ele disse, olha, eu não posso designar um policial a cada um agente de trânsito. Então, e dessa forma, vamos deixar de estar fazendo a segurança pública e fazendo a segurança exclusiva dos agentes de trânsito. Agradeço a atenção de todos. Parabenizar a presença dos colegas, daqueles que também não estão aqui, que possam estar nos assistindo pelos meios de comunicação. Obrigado. Agradecido ao senhor Antônio Coelho Meirelles Neto, em seu nome saúdo a presença de todos os agentes de trânsito que se encontram prestigiando a essa audiência pública. Em seguida, para fazer uso da palavra também no tempo regimental, o senhor Geraldo Magela da Silva Neto, presidente da União Nacional de Polícias Legislativas, Unipol. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de até 15 minutos.